Ok. Pessoal, então hoje o objetivo da nossa aula é trabalharmos um pouquinho com medidas de variabilidade, tá bom? Então, quando a gente fala em variabilidade, eu quero entender o comportamento, o que está acontecendo com o conjunto de dados, ok? Medidas de variabilidade, mais especificamente, nós vamos trabalhar com três medidas de variabilidade, tá? Que no fundo as três servem quase que para a mesma coisa. Eu quero compreender o que está acontecendo em termos de variação num conjunto de dados, tá bom? Então depois eu posto essa atividade, vai estar no Moodle para vocês. Bem, mas basicamente, para dar uma compreensão melhor, eu quero que vocês pensem nesse exemplo, tá? Eu vou fazer o mesmo exemplo, eu até tinha começado a fazer na aula passada, mas gostaria que vocês prestassem bastante atenção para vocês se situarem. Então, imagine que eu tenho aqui o aluno 1, tá? Tenha dois alunos, tá? Notas, aluno 1. Então, vamos pensar um aluno que tenha lá, que tenha 4 bimestres, tá? 4 bimestres. Então, a nota do aluno 1. Eu vou pegar um exemplo, vamos pegar dois exemplos. Então, vamos pensar que a primeira nota do aluno 1 foi 5. A segunda nota foi 6. A terceira nota do aluno 1 foi 4. E a quarta nota foi 5. Ok? Beleza? Ok, então eu tenho as notas do aluno 1. Eu quero que vocês pensem o seguinte agora: qual foi a média das notas do aluno 1? Então, lembrando, média é a soma das observações dividido pelo número de observações. Então, calculem aí para mim qual foi a média do aluno 1. Tá? Vamos fazer um pouquinho direto, tá? Nós já sabemos calcular a média, já sabemos como fazer isso. Então, a média eu tenho que somar, né? Somar tudo aqui e dividir por 4. Qual foi a média da nota do aluno 1? 5. Então, se eu somar 5 mais 4, mais 6, 11, mais 4, 15, mais 4, 20, dividido por 4, então a média do aluno 1 foi 5. Ok? Eu vou pensar na mesma situação, mas agora para o aluno 2. Ok? Então, vamos pensar que para o aluno 2, as notas foram um pouquinho diferentes, tá? As notas foram um pouquinho diferentes. Então, as notas para o aluno 2 foram o seguinte. Na primeira nota, o aluno 2 tirou 0. Tirou 0 não, tirou 1. Na segunda nota, ele tirou 0. Para a terceira nota, ele tirou 9. E na terceira nota, ele tirou 10. Ok? Então, imaginem só a situação. Então, eu tenho aqui agora, eu quero que vocês calculem para mim, né, bem simplesinho, qual a média para o aluno 2. Média para o aluno 2. Média para o aluno 2. Se eu somar tudo isso daqui e dividir por 2, aliás, dividir por 4, então 1 mais 0, 1, mais 9, 10, mais 10, 20, dividido por 4, 5. A nota do aluno 2 também foi 5, beleza? A questão é, eu preciso saber quanto que ela está variando em relação à média, em torno da média. Então, ele está tendo uma variação em torno da média. Mas por que é interessante eu compreender isso? Porque se a variabilidade for muito alta, eu não consigo tomar uma decisão. Quer dizer que os dados não são homogêneos, os dados são heterogêneos. E aí,
Se a dispersão é muito alta, a média não serve para muita coisa. Então, essa é a ideia. Então, mas como que eu quantifico? Como que eu posso verificar essa medida de dispersão? Através de 3 maneiras. Calculando a variância, calculando o desvio padrão e calculando o coeficiente de variação. Nós vamos ver cada uma delas separadamente, ok? E vejam, por que eu tenho que compreender isso? Porque quando algo é bem regular, ou seja, quando a variabilidade é pequena, os dados são mais homogêneos e eu consigo tomar uma decisão. Pensem vocês aqui, é claro que o exemplo aqui é bem simplesinho, né? Só de olhar você já toma essa decisão. Mas imagine se eu tivesse muitos valores aqui. Qual aluno é mais regular? Qual aluno é mais regular, pessoal? O primeiro. Se fosse para você tentar adivinhar qual a nota que o aluno iria tirar na prova 6 aqui, aliás, na prova 5, qual você acha que seria? Entre 5, 6, 4, né? Porque ele é bem regular. Agora, dá para adivinhar o que poderia acontecer com esse aluno 2? Poderia ser qualquer coisa, porque ele tirou 0 em uma e 10 na outra. Né? Então, pensem vocês, quando eu tenho um conjunto de dados, se a variabilidade é pequena, você consegue tomar uma decisão mais acertada, tá bom? Então, se a gente parar para ver, isso não é muito longe. Se a gente vê lá a venda de seguros, o que faz o seguro aumentar? A irregularidade do usuário, tá bom? Então, quanto mais regular, é mais fácil para eu tomar a decisão. Bom, mas como então que nós calculamos, pessoal, essas medidas? Então, as medidas de dispersão são 3 e nós vamos ver cada uma delas, tá? A primeira, que é a mais, diria, a mais difícil e a mais importante, é a variância. Variância. Então, variância. Pessoal, variância, e o símbolo dela vai ser S ao quadrado. Então, variância. E para toda hora eu não ter que ficar falando a palavra variância, tem um símbolo, tá? Que é S ao quadrado. Tá bom? Variância S ao quadrado. A definição da fórmula tem uma explicação, tem uma demonstração. Porque se toda vez eu fizer a subtração da média, do ponto médio, e de todos os pontos, eu teria quanto que está variando. Mas observem aqui, peguem esse exemplo, a média é 5. 5 para 5, 0. Aqui é 6. 6 para 5, 1. Aqui é 4. 4 para 5, menos 1. E aqui 5 para 5, 0. Se eu somar menos 1 mais 1, vai dar 0. Então, se eu apenas fizer o somatório das diferenças, eu tenho 0. Então, qual é a ideia? Eu levar ao quadrado e depois somar. Ok? E depois eu divido pelo número de observações, para eu realmente saber a variabilidade. Então, a variância eu encontro através da seguinte formulinha, vamos definir assim. S ao quadrado é igual ao somatório, que é o símbolo somatório, tá, pessoal? Somatório de x ao quadrado, somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x depois ao quadrado, tá bom? Somatório de x dividido por n
Depois eu posto também essa formulinha mais arrumadinha, tá? Tudo isto dividido por n menos 1. Ok? Depois tudo isso dividido por n menos 1. Então, a variância, que é o s ao quadrado, é igual ao somatório de x ao quadrado menos o somatório de x depois ao quadrado, dividido por n. Tudo isso dividido por n menos 1. Ok? Então, essa é a formulinha da variância. Vejam, eu estou fazendo aqui, não estou nem dando muita importância para isso, porque nós vamos trabalhar com isso computacionalmente. Tá? Primeiro no Excel, depois em qual software você quiser trabalhar. O importante é entender o que está acontecendo. A variabilidade. Tá bom? E aí, qual é a ideia? Vamos calcular tudo para o aluno 1, tá? Vou fazer tudo aqui para o aluno 1. Vamos calcular a variância para o aluno 1. Observe aqui, pessoal, que para o aluno 1, as notas são 5, 6, 4 e 5. Eu vou precisar aqui do somatório de x ao quadrado e depois vou precisar do somatório de x depois ao quadrado. Tá bom? Então, eu vou construir aqui uma tabelinha auxiliar, tá? Então, olha lá. Eu vou precisar de x e vou precisar de x ao quadrado. Ok? Me auxilia aí. Quais eram as notas? 5. Tá. 5. X, então, vale 5 para o primeiro valor. X ao quadrado, 25. Qual era o segundo valor? 6. Eu já estou fazendo direto, tá? 6 ao quadrado, 36. Qual era o outro valor? 4. 4 ao quadrado, 16. E o último valor, 5. 5 ao quadrado, 25. Ok? Se eu somar isso daqui, somatório aqui, então, se eu somar todos esses valores, somem para mim aí, por favor, tá? Por quê? Eu vou precisar do somatório, tá? Tá? Deixa eu só fazer aqui o símbolo, depois eu tento melhorar a letra, eu coloco, ó, o somatório. Então, quanto que deu esse primeiro aqui? 20. Então, o somatório aqui deu 20. E aqui, 102. Ok? 2. Então, eu fiz o somatório aqui. Pessoal, aí vamos pensar aqui na formulinha, tá? Eu não vou escrever ela de novo, fica um pouquinho difícil, mas S ao quadrado, Então, eu construí primeiro a tabelinha aqui auxiliar, tá? Então, vamos lá. S ao quadrado. S ao quadrado é igual. S ao quadrado, opa. S ao quadrado é igual. Pessoal, vamos escrever isso aqui então. Vamos escrever de preto aqui. Então, o somatório, observem aqui novamente, ó. O somatório de x ao quadrado. Então, somatório de x ao quadrado. Qual o somatório de x ao quadrado? 102. Menos
o somatório de x depois ao quadrado. Qual é o somatório de x? 20. Vou colocar ele aqui. 20. 20 ao quadrado. Dividido por n. N é o número de observações. Quantas observações? 4. Tudo isso dividido por n menos 1. Então, 4 menos 1. Então, S ao quadrado é igual. Eu vou fazer mentalmente aí, mentalmente não, né? Com auxílio da calculadora. 102 Vejam só, menos 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 400. Dividido por 4, 100. 100. Tudo isso daqui. E aí, 4 menos 1, 3. Bom, então, S ao quadrado, né? S ao quadrado é igual. A variância ao quadrado é igual. 100. 102 menos 100 é 2. 2 dividido por 3? 0,66666, tá? Tudo bem? Então, o que é a variância? A variância das notas do aluno 1 foi 0,6666. Notas ao quadrado. A resposta continua ao quadrado. Ok? A variância está aí. A situação, pessoal, é que a variância depende muito da quantidade, porque é em relação à média. Então, se eu disser para vocês a nota 0,666, você sabe dizer se é muito? Se está variando bastante? Não, eu não tenho muito parâmetro. E outra coisa, a resposta fica ao quadrado. Então, imagine eu falar para você, a variabilidade ficou 0,66, nota ao quadrado. Não fica uma coisa bacana, tá? Embora seja uma medida ótima para nós utilizarmos, tá? A variância é muito empregada. Bom, mas não ficou muito claro. Então, agora nós vamos para a próxima medida de variabilidade. Qual é a próxima medida de variabilidade? O desvio padrão. Para que serve o desvio padrão? Para medir a variação, as oscilações em torno da média, em relação à média. Bom, e o que é o desvio padrão? Eu simplesmente vou tirar o quadrado. Simplesmente vou tirar o quadrado da variância. Ou seja, desvio padrão, vou chamar de S. Então, desvio padrão. Desvio padrão. E o que é o desvio padrão? S. Desvio padrão S. Desvio padrão S. Ok? E como que eu encontro S? S é igual. S é igual a raiz quadrada de S ao quadrado. Por quê? Se eu extrair a raiz quadrada, se eu extraio a raiz quadrada de algo que está ao quadrado, ele desaparece, né? O oposto da potência é a raiz. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de S ao quadrado é S. Então, na prática aqui, vamos fazer para o aluno 1, tá? Desvio padrão é igual
raiz quadrada de 0. Eu vou pegar só 4 casas aqui, pessoal. 0, 6. Peguem 4 casas depois, eu não vou colocar aqui pelo espaço, tá? S é igual, quanto que deu? 0,81. 0,81. Tá, 0,8164. 0. Isso. Tá, e aí tem outras casas, tá? Ah, mas, professor, mas quantas casas que eu pego? Nós vamos fazer computacional. Ah, se eu pegar aqui na terceira casa, pessoal, dá diferença de centésimos, né? Então, milésimos. Então, é muito pequeno. Mas, computacionalmente, a gente pode pegar quantas casas quiser. Ok? Encontrei o desvio padrão. Bom, então eu posso dizer a variabilidade, a variância, né, da nota do aluno 1 é 0,66 nota ao quadrado. E eu posso dizer que não, a variabilidade da nota do aluno 1 é 0,8164. Também você não sabe dizer se isso é muito ou é pouco, concorda? 0,8164. É menor que 1, só que eu estou trabalhando com notas. E se fosse peso e eu encontrasse 3,4, será que seria pouco? Será que seria bastante? Então, eu não tenho muito parâmetro, ok? Para solucionar isso, eu preciso do coeficiente de variação. E vejam, para eu fazer o coeficiente de variação, eu preciso do desvio padrão. E para conseguir o desvio padrão, eu preciso da variância. Então, o desvio padrão, tá? Aliás, o coeficiente de variação, que eu vou chamar de CV, né? Coeficiente de variação. Coeficiente de variação. Que eu vou chamar de CV. E esse coeficiente de variação vai ser dado, tá? Ó, CV é igual o S dividido pela média vezes 100. Vezes 100. Porque daí a resposta fica em porcentagem. Ok? Então, no nosso exemplo lá, CV é igual o desvio padrão 0,81. 0,8164, né? Zero 64 dividido pela média. A média foi 5, né? 5 vezes 100. Vezes 100. Então, CV, a resposta final aqui, CV é igual. Então, façam aí, 0,8164 vezes 100. O resultado final? Deixa eu colocar 38%, tá? Porque a resposta está sendo multiplicada por 100, quer dizer que é em porcentagem. Bom, agora você consegue ter uma decisão, né? A nota do aluno 1 foi de, quer dizer, a variabilidade da nota do aluno 1 foi de 16,38%. Você pensando em porcentagem,
né, porcentagem, né, em 100%, 16 é uma coisa pequena, né? Faz sentido, viu? Que a nota dele estava lá entre 4 e 6. Então, razoavelmente pequena. Bom, como que a gente faz isso? Utilizando... primeiramente, pessoal, vou mostrar para vocês que hoje eu iria falar um pouquinho do R, mas eu vou deixar na parte final, tá? O R é porque eu utilizo, mas fiquem à vontade, vocês podem usar o que vocês quiserem, tá bom? Então, mas vamos ver isso aí no Excel, tá? Na calculadora eu acho que não tem muito sentido agora, né? Mas quem quiser trazer a calculadora, a gente pode fazer também, posso ensinar para vocês como fazer na calculadora, tá? Então, veja, eu vou pegar um banco de dados. Só um segundo. Vou pegar um banco de dados qualquer. Deixa eu só pegar um banco de dados aqui. Só demora um pouquinho para... Um segundinho só para ele baixar o banco de dados. Bem, então eu vou pegar um banco de dados aqui, só para a gente ilustrar. Ok. Bem, eu tenho aqui um banco de dados, tá? Gênero, idade, fuma, peso. Eu quero verificar se a idade dessas pessoas é regular ou não, tá? Então, como que eu faço para eu verificar a variabilidade? Bom, eu quero que apareça aqui, tá? A variância. Variância. Então, eu vou aqui em fórmulas, inserir fórmulas. Ele vai abrir essa janelinha para mim aqui. Eu gosto de deixar ele aqui na função estatística. E aí eu vou achar aqui var, está em ordem alfabética, então. Variância amostral, variância populacional. Então, essa primeira aqui, ó. Variância amostral. Ok? Então, vou clicar nela. Beleza? E aí eu seleciono os valores. Ó. No caso aqui, eu vou selecionar, não vou selecionar todos, tá? 19. E aí, ok. Olhem só, a variância aqui foi de 435,270, idade ao quadrado. Tá? Então, você não sabe dizer se isso é pouco ou muito. Ok? Bom, mas vamos fazer esse mesmo exemplo aqui. Só que eu vou pegar aqui aquelas notas que nós tínhamos do aluno 1. As notas só me auxiliam, era 5, 6, 4 e 5, né? Então, nós calculamos a variância lá, tinha dado 0,666, né? Vamos lá. Então, variância, fórmulas, inserir fórmulas, estatística, está em ordem alfabética, variância, ok. Vou selecionar o conjunto de dados que eu quero. Então, nesse caso aqui agora, são esses valores.
Vou dar um Enter. A variabilidade, então, ficou de 0,66, que era aquilo que nós calculamos. Tá bom? O desvio padrão. Desvio padrão. Bom, como que eu faço o desvio padrão? Mesma coisa. Inserir funções, né? Fórmulas, inserir funções. E aí eu vou aqui em desvio. Opa, está em ordem. Desvio padrão amostral. Então, por enquanto, pessoal, nós estamos trabalhando tudo pensando em amostra. Ele dá uma pequena diferença em população. Tá? Dá uma pequena diferença. Nós vamos falar um pouquinho qual é essa diferença quando a gente estiver trabalhando com inferência. Tá? Então, não se preocupem. Cada dia a gente aprende um pouquinho. Então, ó, desvio padrão amostral. Cliquei, vou selecionar os valores. Ó. Dei um Enter, 0,8164. Né? Ele arredondou, tá? Então era 0,8164 e alguns outros valores, né? Ele arredondou. Tá? Mas, ó, ele pegou as 4 primeiras casas, né? Se eu mudar aqui, se eu fechar, ele vai pegar as 4 primeiras casas, que é mais usual, tá bom? Tudo bem? Ah, e o coeficiente de variação no Excel, assim, direto, ele não tem. Tá bom? A não ser que se você instalar uma macro ou se você pegar o suprimento, tá bom? Mas aqui a gente não precisamos mexer nisso. Por quê? A média, como que eu calculo a média? Vou colocar aqui, ó, média. Também já sabemos calcular a média no Excel. Inserir média. Média, ó, cliquei aqui em média. Vamos selecionar esses valores, ó. Enter, a média é 5. Então, o que é o CV? CV, né? Coeficiente de variação. O que é o CV? CV é igual o desvio padrão, certo? Ó, cliquei no desvio padrão, dividido pela média, vezes 100. Então, eu vou colocar o asterisco aqui de 100. Pronto, vou dar um Enter, 16. Ah, se eu alterar algum valor aqui, vamos alterar uma nota do aluno? Então, eu sei que o coeficiente de variação ficou 16,32%. Aí, se eu colocar 10 aqui para o aluno, ele vai alterar tudo. Tá? Então, super simples. Bom, agora a nossa estatística descritiva já ficou um pouquinho mais rica. A gente já consegue tomar alguma decisão com mais consistência. Eu sei que a idade não é tão regular, né, para esse banco de dados, ou se é regular. Ok? Entenderam? Facinho. Super fácil. Os comandos, entenderam? Beleza? Fazer à mão. Não para o curso de vocês, assim, eu acho que não tem muito sentido agora nós fazermos à mão. Tá bom? Mas é interessante você saber as medidas de variabilidade. Ok? Aproveitando esta aula, pessoal, eu vou começar a falar de um assunto, tá? Bem, pessoal, então a aula Medidas de Variabilidade, aula 5, vocês devem ter compreendido o que é uma medida de variabilidade, para que serve, e saber como fazer isso utilizando o Excel. Por enquanto, o Excel. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com algum software, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem, que eu quero que vocês treinem. Se vocês forem no Moodle, você tem um banco de dados, teste, e tem o banco de dados da atividade 3 para vocês fazerem.
Eu gostaria que vocês explorassem essas ferramentas de variância, de desvio padrão e de coeficiente de variação. Então, esse banco de dados está lá como teste, na aula 3. E depois tem um banco de dados que é do trabalhinho 1, tá? Que está escrito trabalhinho 1. Eu gostaria que vocês explorassem isso. Essa semana nós não teremos atividade semanal novamente, tá? Não teremos. Então, na semana passada, nós falamos sobre média, moda e mediana e não tivemos a atividade semanal. Essa semana, estamos falando de medidas de variabilidade e também não teremos atividade semanal, tá? Mas fica a dica, explorem, refaçam, criem gráficos, tabelas, calculem a média, a mediana, falem da moda, calculem aqui qual é o coeficiente de variação. Então, treinem, tá? Não precisa me enviar nada. Tudo bem? Então, assim a gente encerra a aula de medidas de variabilidade.